Olá, assinante da TV Destaque. Estamos dando início a mais um programa Direitos e Deveres e Cidadania em Ação, da OAB Guarulhos. Hoje temos como entrevistado o Dr. Alexandre de Sá Domingues, advogado criminalista, professor universitário, especialista em direito penal, com forte atuação no Tribunal do Júri. Tenho a satisfação de compartilhar essa apresentação a partir de hoje, quinzenalmente, com a doutora Tatiana Fiore, advogada, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB, e que vai, então, dividir esse horário nessa missão que assumimos. Doutora Tatiana, bem-vinda ao nosso programa Direitos e Deveres. Muito obrigada. Hoje nós vamos estar tratando com o Dr. Alexandre sobre as mudanças contidas na Lei 12.403, que foi sancionada pela presidente Dilma Rousseff agora no último dia 5 de maio. E teve importantes alterações dentro do Código de Processo Penal. Dr. Alexandre, quais foram essas principais alterações que a Lei 12.403 trouxe para o Código de Processo Penal? Doutora Tatiana, doutor Clóvis, muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui falando nesse programa, de tamanha importância para a sociedade guarulhense em especial, né, para toda a região. Essa lei é uma lei que está tramitando no Congresso Nacional já desde 2001. Em 2001 foram feitos 8 projetos que visavam a alteração por completo do Código de Processo Penal. Desses 8 projetos, esse é o 4º projeto a ser aprovado. 3 deles foram aprovados em 2008. Que alteraram substancialmente os ritos processuais, então a Lei 11.689, a Lei 11.690 e a 11.719. Essas 3 leis já estão em vigor já há quase 3 anos e transformaram bastante o ritmo, o andamento processual. Essa lei, que foi aprovada na semana passada, que vai entrar em vigor no início de julho, é uma lei que mexeu substancialmente com relação às prisões. A prisão preventiva, que é uma das modalidades aí que todo mundo conhece, ela passou a ser a última alternativa no encarceramento durante o processo. É importante que todos saibam que nós temos no nosso processo penal a prisão em flagrante, que é aquela que qualquer pessoa do povo pode efetuar, confirmada pela autoridade policial, né? Nós temos a prisão temporária, que é aquela que visa viabilizar a investigação, e temos a prisão preventiva, que é aquela já decretada quando nós temos um processo ou pelo menos um inquérito com prova da existência do crime e indícios de autoria. Essas modalidades de prisão continuam existindo, mas existe agora também a possibilidade do juiz, antes de aplicar qualquer medida de prisão processual, ele buscar medidas cautelares. O que seriam medidas cautelares? Seriam medidas alternativas à prisão, ao encarceramento, porque nós sabemos que o encarceramento por si só não é a solução para todos os males. Nós temos diferentes tipos de criminalidade, diferentes tipos de acusados, e para cada situação o juiz deve individualizar a medida cautelar adequada. Doutor Alexandre, para que o assinante da TV Destaque possa entender, nós temos sempre nesse programa a preocupação de trazer uma linguagem bem fácil, bem de fácil entendimento, porque nem todo assinante tem a familiaridade com a terminologia jurídica. Então, gostaria que de forma bem simples, uma linguagem bem acessível, fosse dito o seguinte: essas medidas cautelares, em que consistem efetivamente, um resumo de cada uma delas, né? Quando o juiz verificar, doutor Clóvis, que é necessário uma intervenção do Estado durante o processo, por que durante o processo? Porque ao final do processo, quando a pessoa é condenada em definitivo, a pena dela será fixada na sentença, ela cumprirá aquela pena, invariavelmente pena de prisão. O nosso sistema ele privilegia a prisão como uma pena. Mas durante o processo, essa pessoa é tida presumidamente como inocente. A nossa Constituição, ela diz que a pessoa só pode ser considerada culpada após todo o trâmite processual. Durante o trâmite processual, ela é presumidamente inocente. Porém, existe às vezes a necessidade de haver uma intervenção do Estado para cessar determinadas ações
que são normalmente tomadas pelaquela pessoa que está sendo investigada. Então, essas medidas cautelares, dentre elas nós podemos citar, por exemplo, o afastamento de determinada pessoa. Então, o acusado ele pode ser compelido a se manter afastado ou da vítima, ou dos familiares da vítima, ou de determinadas situações. Seria mais ou menos como ocorre na Lei Maria da Penha. Isso, muito semelhante às medidas protetivas de urgência que a Lei Maria da Penha, em 2006, inseriu no nosso sistema penal. Então, essas medidas nós temos, por exemplo, a pessoa que ela está respondendo a um processo, desde que se verifique essa necessidade. É importante que nós saibamos que não é automático, não é porque a pessoa vai responder um processo que ela necessariamente vai ter que ser submetida a uma medida cautelar, mas ela pode ser compelida, por exemplo, a não deixar o seu domicílio durante o período noturno, durante os finais de semana, durante as suas folgas, ela ficando restrita somente às suas atividades elaborativas e educativas. Então, nós temos ali, no nosso sistema processual agora, algumas medidas que podem ser alternativas à prisão. Não somente prende ou não prende. Nós temos a regra, ainda continua sendo a pessoa responder em liberdade, o processo essa é a regra, e naqueles casos em que o comportamento do acusado assim autoriza, o juiz pode aplicar medidas que não a prisão. Ele pode ter medidas anteriores à prisão. E no descumprimento dessas medidas, aí sim, a prisão preventiva seria a medida cabível. Doutor Alexandre, o senhor acabou de comentar que medidas anteriores cautelares podem ser aplicadas. Passando essas medidas cautelares anteriores, em que fase do processo, então, o juiz pode ingressar, então, com essa prisão preventiva? Na realidade, com a prisão, vamos imaginar uma situação. Alguém é preso em flagrante delito. O que é ser preso em flagrante? É quando a pessoa está praticando a infração. Então, ela é surpreendida praticando a infração, tem algumas outras hipóteses, mas basicamente essa. Ela está cometendo a infração e ela é presa. Essa prisão é comunicada imediatamente ao juiz, e o juiz, nessa comunicação, ele vai verificar se essa prisão está em ordem. Se ela está em ordem, ele vai avaliar se é caso de manutenção dessa prisão. Se o juiz entender que não é caso de manutenção dessa prisão, porque o preso, como eu disse, ele ainda está respondendo ao processo, o juiz pode conceder a liberdade provisória e pode sujeitar, já nesse momento, Tatiana, ele pode sujeitar aquela pessoa acusada a medidas cautelares. Então ele pode já naquele momento falar, olha, você fica proibido de fazer isso, você fica proibido de fazer aquilo. Então, estabelecer algumas restrições ao direito daquela pessoa, diferente da prisão. Também, obviamente, se o juiz entender que é o caso, pela gravidade, pelas circunstâncias, pelos antecedentes do réu, né? O réu sendo uma pessoa reincidente, por exemplo, pode o juiz manter a prisão. Então, é muito importante que a gente esclareça que essa lei não acabou com a prisão preventiva. Muita gente está equivocadamente imaginando isso. Ela não acabou com a prisão preventiva, mas ela estabeleceu critérios para que o juiz possa aplicar o remédio adequado a cada caso. Doutor Alexandre, examinando o texto da nova lei, nós observamos que um determinado artigo fala de que a lei o juiz pode substituir a prisão preventiva pela prisão domiciliar. Prisão domiciliar é uma coisa bem polêmica. As pessoas mais radicais acham que prisão domiciliar o sujeito fica em casa assistindo televisão e, na verdade, não tem uma conotação muito de prisão. Qual em que possibilidades, em que momentos o juiz pode converter essa prisão preventiva em prisão domiciliar? Então a gente parte do princípio de que a pessoa foi submetida à prisão preventiva. Então tem que estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. Então prendeu preventivamente. É pré-requisito que tenha a preventiva. Da preventiva. Aí da preventiva, em alguns casos excepcionais, por exemplo, se o acusado ele conta com mais de 80 anos, se é uma pessoa gestante a partir do 7º mês, se é uma pessoa que socorre ou que cuida, é responsável por uma criança menor de 6 anos ou por uma pessoa com deficiência, ou se a pessoa que está ali presa preventivamente, ela tem uma doença grave, que demanda um tratamento muito acurado. Então, nessas hipóteses, a prisão preventiva, ela pode ser convertida em prisão domiciliar, é uma novidade que a lei traz,
e essa prisão domiciliar ela é cumprida no domicílio da pessoa, do qual ela não pode sair sem ordem judicial. Então ela fica ali restrita ao seu domicílio, e a fiscalização é o grande problema que a gente coloca, né? Porque quem é que fiscaliza isso? Então isso, obviamente, precisamos criar mecanismos de fiscalização, não só para a prisão domiciliar, para outros tipos de medidas cautelares, para que dê efetividade a essa lei. Esse eu acho que é o grande tendão de Aquiles, o grande problema dessa lei é a fiscalização, e é para dar efetividade a essas questões. Esses requisitos pré-determinados, só para a gente complementar essa questão, na lei, não poderiam ser estendidos a critério do juiz? Não haveria possibilidade de alguém dizer, não, mas a pessoa depende de um remédio, tem dificuldade de respiração, não pode estar em ambiente fechado. Será que isso não abriria uma porta para o juiz dar uma maior elasticidade a essa previsão legal? Olha, as possibilidades são muito expressas, muito claras, né? Na realidade, a gente sabe que o juiz ele vai decidir utilizando os princípios, até com relação ao primado máximo da nossa Constituição, que é da dignidade da pessoa humana. Então, eventualmente, o juiz pode, em casos excepcionais, deferir uma medida dessa, como se fez, por exemplo, com a pessoa que está cumprindo pena. No cumprimento da pena, existe a figura da prisão albergue domiciliar, que é conhecido popularmente como PAD. Então, uma pessoa que está em regime aberto, já condenada em definitivo, cumprindo pena, essa pessoa ela tem direito no regime aberto de ser colocada em prisão albergue domiciliar em algumas hipóteses, que a lei restringe. Só que, por não haver casa do albergado, que era a possibilidade de cumprimento do regime aberto, o que os juízes das execuções passaram a fazer? Passaram a aplicar prisão albergue domiciliar para essas pessoas, conceder esse benefício que era restrito para todo mundo que está em regime aberto. Então isso realmente é uma distorção da lei, é algo que eu espero que não aconteça com relação à medida cautelar, que foi agora criada, e acho que até haverá um pouco mais de dificuldade disso ocorrer, porque a pessoa está sendo colocada no seu domicílio, né? Então eu imagino que o juiz, se for o caso, ele pode, ao invés de aplicar a prisão domiciliar, aplicar outras medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Ótimo. Nós voltamos a tratar sobre essas medidas cautelares agora no próximo bloco. Para contratar o programa, mandar sugestão, pergunta, elogio ou crítica, você pode usar o nosso e-mail presidencia@oabguarulhos.org.br ou secretaria@oabguarulhos.org.br. Ou ainda pode entrar em contato pelo telefone 11 2468 8199, ramal 33. Ou diretamente na OAB, com a sede na Luiz Facini, número 16, no centro de Guarulhos. Doutora Adriana, Tatiana, desculpa, vamos a um breve intervalo, fique com nossos apoiadores, e se você quiser fazer parte deles, apoiando o nosso programa, entre em contato com o telefone 9383-4727 e fale com a nossa produção. Voltamos já.